guerreiro, herói ou bebedor de sangue. No vídeo de hoje, conheça a verdadeira história do Conde Drácula, príncipe da Valáquia, que inspirou a criação do personagem fictício Conde Drácula. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações. Vlad III Drácula, rei romeno Drácula, significa filho do dragão. Nasceu em 7 de dezembro de 1431 na Romênia, em Sighisoara, um município localizado na região da Transilvânia. Era o segundo filho do príncipe da Valáquia, chamado Vlad II Dracul. A Valáquia era um principado fundado em 1330, localizado ao norte do rio Danúbio. A província da Valáquia, em 1862, se uniu com a Moldávia e a Transilvânia, formando os Principados Unidos da Romênia. A região da Valáquia está subdividida em duas regiões, a Multênia, ou Valáquia Maior, ou Altênia, ou Pequena Valáquia. Vlad II era um nobre que nasceu na Valáquia em 30 de agosto de 1400. Foi o cavaleiro da Ordem do Dragão, fundada em 1408. A sua função era defender a Europa cristã do Império Otomano, também conhecido como Império Turco, e defender a Igreja Católica de hereges e de pagãos. Vlad II recebeu o codinome Dracul em 1431, após entrar na Ordem do Dragão, em que latim Dracul significa dragão, e em 1436 se tornou príncipe da Valáquia. Vlad II Dracul teve 5 filhos: Miceia, Vlad III, Radu, Vlad IV, com o codinome Monge, e Alexandra da Valáquia. Vlad III e seus irmãos mudaram de Sighisoara para Targoviste, a capital da Valáquia, em 1436, quando seu pai se tornou príncipe da Valáquia. A situação da Valáquia era instável. O Império Otomano foi tornando-se mais forte e o Império Bizantino estava em declínio. O Império Otomano varreu o Império Bizantino. E em 1442, o Império Otomano venceu a guerra contra a Hungria, e Vlad, neste período, se manteve neutro. Viajou para negociar com os otomanos para obter apoio para melhor defender seu principado contra o príncipe da Transilvânia, chamado João Corvino. Neste período, Vlad II foi capturado pelo sultão. Antes de partir, Vlad II colocou seu filho mais velho, Miceia, no poder da Valáquia temporariamente. E em 1442, durante a sua ausência, seu filho Miceia foi deposto pelo exército de João Corvino. Vlad II foi acusado de traidor e em 1442, Basarad II ocupou o trono da Valáquia. Vlad II foi liberto e, em troca de apoio, fez acordos com Murad II, sultão dos muçulmanos. Entre os acordos estavam que Vlad II não poderia apoiar os inimigos otomanos e teria que pagar um tributo anualmente, e que entregaria anualmente 500 jovens valaquianos para serem treinados para servir o exército otomano. Vlad II teve que prometer e foi forçado a deixar seus filhos reféns do Império Otomano como garantia que iria cumprir o acordo. E em 1442, aos 11 anos de idade, Vlad II e seu irmão Radu foram entregues pelo seu pai ao sultão Murad, chefe dos otomanos, em um acordo político. Com a ajuda dos otomanos, Vlad II retorna ao trono da Valáquia em março de 1443. E no ano de 1447, João Corvino invade a Valáquia, forçando Vlad II e seu filho Miceia a fugir de Targoviste, onde foram assassinados em um vilarejo por Vladislav II, primo de primeiro grau de Vlad II. João Corvino assumiu o controle da região e proclamou Vladislav II como príncipe da Valáquia. Vlad e Radu
foram treinados pelos otomanos, onde aprenderam táticas de guerra, se tornaram especialistas nas armas otomanas e aprenderam o funcionamento da corte otomana. Os irmãos foram muito bem treinados e doutrinados para que um deles no futuro se tornasse governador da Valáquia sob as ordens do Império Otomano. Após saber da morte do seu pai e do seu irmão, Vlad III é libertado e, com a ajuda e apoio dos otomanos, invade a Valáquia com apenas 16 anos. Vlad III recupera o trono da Valáquia. Depois da Hungria perder a guerra, Vladislav II, com seu exército, invade a Valáquia e recupera o trono da Valáquia. Vlad III se refugia para a Moldávia para viver com seu tio. Mais tarde, Vlad Drácula III refugia-se para a Transilvânia, onde recebe apoio de João Corvino, que estava cansado das atitudes e do governo de Vladislav II. E em 1456, Vlad III derrota pessoalmente Vladislav II, tornando-o príncipe da Valáquia e vingando a morte do assassino do seu pai e do seu irmão. No período em que Vlad III estava cativo do sultão, adquiriu um profundo ódio do Império Otomano e da sua religião islâmica, assumindo-se cristão, ao contrário do seu irmão Radu, que abraçou as causas muçulmanas, tornando-se o braço direito e o preferido de Mehmed, chefe dos otomanos e filho de Murad II. Em 1456, Vlad III assume o reinado da Valáquia e continua com um acordo feito pelo seu pai, Vlad II, ao sultão, que consistia no pagamento de tributos anualmente e a entrega de 500 jovens valaquianos para servir o exército otomano. Por um determinado tempo, Vlad Drácula III cumpre com um acordo, e no ano de 1457, Vlad III Drácula começou a desviar dinheiro dos tributos para comprar, treinar e financiar o seu exército. E em 1460, Vlad III deixa de pagar os tributos para Mehmed II. Vlad utilizou o dinheiro desviado dos tributos para financiar o seu exército. Mehmed envia representantes para saber o real motivo do não pagamento dos tributos e que, se Vlad não pagasse os tributos, iria sofrer as consequências da ira do Império Otomano. Vlad III pede para os representantes de Mehmed II retirarem os seus turbantes, como sinal de respeito. Os representantes de Mehmed II não tiraram os turbantes, achando o pedido de Vlad uma afronta. Após o recado de Mehmed II entregue, Vlad ordena que seus soldados encravem estacas no crânio dos representantes, pendurando os turbantes ao crânio, assassinando os representantes otomanos, rompendo todo acordo e diplomacia, iniciando assim uma guerra contra o exército otomano. O exército otomano era o exército mais poderoso e o mais bem preparado daquela época. O exército valaquiano era numericamente inferior, sem muitas chances contra o exército otomano. Portanto, Vlad III astuciosamente elaborou várias táticas de guerra, sendo uma delas foi disfarçar o exército valaquiano com os uniformes otomanos, penetrando nas fortalezas e se utilizando do elemento surpresa, causando muitas mortes. Disfarçado de soldado otomano, Vlad III e seu exército atacava o exército otomano. Suas vítimas eram empaladas vivas. Vlad enfiava uma estaca pelo ânus em seus oponentes e os penduravam vivos. Devido à sua crueldade de empalar seus oponentes, surgiu o nome Vlad Tepes, que em romeno significa empalador, Vlad o empalador. Pelos meses seguintes, disfarçado de janízero, que era a elite do exército otomano, Vlad III atacava, matava, empalava milhares de muçulmanos. Entre eles estavam mulheres, crianças, soldados otomanos. Os ataques de Vlad III deixou Mehmed furioso. Mehmed ordena que Radu lidere uma invasão a Targoviste, e em maio de 1462, um enorme exército muçulmano
cerca de 90.000 soldados, marcha em direção à capital da Valáquia, Targoviste. Vlad III sempre lutou pela liberdade da Valáquia e preservar sua identidade cristã. Vlad III procurou apoio do rei da Hungria, mas foi recusado. Vlad, sem apoio e com exército pequeno, cerca de 30.000 soldados, começou a utilizar táticas de guerra e de terror para conter o grande exército otomano. A primeira tática de guerra usada por Vlad foi a terra arrasada, que consiste em destruir seu reino, não deixando nada para que o exército turco pudesse aproveitar, destruindo plantações, envenenando qualquer fonte de água, não deixando nada ou qualquer coisa que pudesse beneficiar o exército otomano, deixando o território arrasado, sem água e sem comida. A segunda tática de guerra usada por Vlad III para conter o exército otomano foi a arma biológica. Vlad III foi o pioneiro a usar a arma biológica em seus combates. Vlad III espalhou pelo caminho pessoas doentes e moradores de ruas contaminados pela peste negra. Outra tática de guerra usada por Vlad era a utilização de armadilhas. Outra carta na manga usada por Vlad para conter o exército otomano foi a Floresta dos Empalados. Perto da cidade de Targoviste, Vlad III empalou milhares de corpos. Tinha cerca de 20.000 prisioneiros turcos e centenas de corpos empalados de súditos, desde crianças, homens, mulheres e soldados. O exército otomano, cansados, famintos, assustados e provavelmente alguns estavam contaminados pela peste negra, fez com que Mehmed desistisse do ataque a Targoviste. Devido às suas táticas, Vlad III vence a guerra. Mesmo com a derrota, Mehmed deixou Radu com um pequeno exército perto da fronteira de Targoviste. Radu conseguiu apoio da população valaquiana, que estava cansada de guerras e das atrocidades de Vlad III. Os boiardos, que eram a aristocracia de Targoviste, apoiaram Radu contra seu irmão Vlad III, originando assim uma guerra civil entre Radu e Vlad III. Radu saiu vencedor. Um ano após a guerra civil, Vlad se refugia com sua esposa para o castelo no alto dos Montes Cárpatos. Não demorou muito para Mehmed organizar outro ataque a Vlad III. Radu, com o apoio do exército otomano, perseguiu seu irmão e invadiu o castelo. Episódio esse que levou ao suicídio da esposa de Vlad, que preferiu se jogar do alto do castelo a se entregar aos otomanos. Radu se tornou o novo governante da Valáquia. Vlad Tepes refugiou para a Hungria, onde foi cercado e traído pelo seu amigo Matias Corvino, o atual príncipe da Hungria. Vlad é preso na Hungria de 1463 a 1475. Durante a sua prisão, teve bons relacionamentos e obteve a confiança do rei da Hungria. Após 4 anos de prisão, Vlad III se tornou membro da família real, casando com a prima do rei. Após anos, Vlad III Drácula decide reconquistar a Valáquia pela terceira vez. Com a morte do seu irmão Radu, em janeiro de 1475, quem ficou no comando da Valáquia foi Bassarabes, mais conhecido como Velho. Vlad III contou com o apoio das forças húngaras e do seu primo, o príncipe da Moldávia, Estevão, para a retomada do poder da Valáquia. Quando Vlad III chegou na Valáquia, o governante Bassarabes fugiu assustado. Vlad III recupera o trono da Valáquia em 1476. E no mesmo ano, o Império Otomano atacou Vlad III com o intuito de devolver o trono para Bassarabes, e em 14 de dezembro de 1476, Drácula foi morto em batalha perto de uma pequena cidade chamada Bucareste, onde teve sua cabeça decapitada pelos turcos e enviada a Constantinopla, onde o sultão a manteve em exposição em uma estaca por vários anos. Se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo!